Gostaria de convidar a nossa irmã, querida missionária, doutora Marisa Lobo, que é a terceira vez que ela está aqui com a gente, e vai estar amanhã no colégio também, falando para os pais. E ela tem sido instrumento de Deus para orientar a igreja, para orientar o colégio, para orientar os pais, sobre esse tema que está sendo debatido. Tá certo? Ideologia de gênero. Mas, acima de tudo, o que me alegra é que ela é uma serva do Senhor, missionária da Igreja de Jesus Cristo. E ela está aqui por isso. Tá? E, mais uma vez, vai glorificar o nome de Deus através da sua palestra. Ela tem vários DVDs que ela vai anunciar. Então está Jofre ali, cadê Jofre? O marido dela, está lá na porta ali ele está conversando ali. A pastora Ana também, cadê ela? A pastora Ana aqui está fotografando, que ela é responsável pela agenda da doutora Marisa aqui em Pernambuco, e nós louvamos a Deus pela sua vida. Tá? Mais uma vez está aqui conosco. Deus abençoe aqui. Amém, igreja. É um prazer imenso estar com vocês mais uma vez. Falei que eu ia voltar, não falei? Estou aqui. Queria agradecer ao pastor Joel, agradecer a Ana, minha amiga, a todos vocês, a meu esposo, o Jofra, que está ali. E queria falar rapidinho, eu tenho meu material que eu trouxe, são DVDs e um livro. DVDs sobre ditadura ideológica de gênero. É uma palestra que eu dei na Jocum para líderes do Brasil todo, da Jocum. Sexualidade debaixo da graça, um seminário do Josué Gonçalves, onde eu falo sobre homossexualidade, o que a igreja precisa saber. Diferenças que nos completam, também é um seminário do Josué Gonçalves, de casal, é muito bacana esse DVD. Sexualidade sem tabus, só para os casados, tá? Só para os casais, melhor dizendo, né? Só para os casais, também no seminário do Josué Gonçalves. Mecanismo de defesa do ego, um seminário de lideranças também, sobre aconselhamento também de Josué Gonçalves, que eu palestrei 4 palestras sobre aconselhamento. Desconstrução familiar também é um tema muito atual, que tem muito a ver com o que nós estamos falando. Para as mulheres, inteligência emocional. Desperta Débora, nos 10 anos da Débora eu preguei, mas não foi sobre Débora, foi sobre a mulher mais maravilhosa da Bíblia para mim, que é a mulher cananeia. Tem gente que não acha, mas eu acho, né? E essência, eu falo do empoderamento bíblico da mulher. Então, esse aqui é bem importante. E se você não puder adquirir nada, adquira esse aqui. Porque a ideologia de gênero na educação, esse livro está bombando, porque esse livro é técnico, e esse livro ensina tudo sobre ideologia de gênero na educação. Amém, igreja? Então, dito isso, feito a minha obrigação, senão o marido fica bravo comigo, então vamos lá. Queria me apresentar para vocês.
né? Mas pode deixar nessa imagem mesmo, tá? Eu sou educadora, conferencista, pós-graduada em saúde mental, filosofia e direitos humanos, tenho docência em ensino superior, sou consultora em independência química, pesquisadora de gênero, há 15 anos que eu pesquiso gênero. No começo eu comecei a pesquisar gênero mais por causa das diferenças entre homens e mulheres, falar muito da violência contra a mulher. Foi nesse sentido que eu comecei a pesquisar gênero, só que eu comecei a perceber que, estudando as raízes históricas do gênero, que hoje o gênero não é mais gênero masculino e feminino, não significa mais o homem e a mulher nascido biologicamente, e sim uma construção social. E os desdobramentos disso afetam diretamente a igreja. Então, é um tema pertinente, nós temos que saber o que é que está acontecendo na sociedade, como lidar com isso, como transitar nesse meio, sem promover preconceito contra os diferentes, mas também sem promover essa ideologia de gênero que desconstrói, na minha visão, na minha opinião, a identidade de qualquer pessoa. Então, é uma questão muito séria, a Igreja Batista tem se preocupado muito. Inclusive, a convenção fez um documento falando sobre a ideologia de gênero, e a gente tem se preocupado no Brasil todo, porque realmente ela entrou dentro da escola e ela está desconstruindo a identidade da criança com uma conversa de diversidade de gênero. Então, nós temos que nos contrapor, mas de uma maneira técnica, sem induzir preconceito a nenhuma pessoa. Porém, o fato de você falar do assunto, de você discutir o assunto, não pode ser encarado como preconceito, porque é uma ideologia, ou mesmo que fosse uma teoria, e todas as teorias têm seus prós e contras, têm o contraditório, e eu estou aqui com o contraditório. Amém? Também sou coordenadora do Movimento Nacional Maconha Não, coordenadora do Corpus de Psicólogos e Educadores Pró-Família. É um grupo de pessoas que tem várias religiões, que são profissionais. Então, ali não tem só evangélico nem católico, tem pessoas de religiões matizes africanas, tem espíritas, tem todo mundo nesse bolo, nesse pacote, que não concordam com a ideologia de gênero, não concordam com aborto, não concordam com erotização infantil, não concordam com a ideologia de gênero, e nós nos unimos e estamos lutando contra, fazendo artigos, palestrando, seminários, instruindo, exortando, né? As pessoas todas para dar argumentos, principalmente para a igreja. Tenho 5 livros publicados, só trouxe esse porque acabou os outros, mas Como Fazer de Seu Filho uma Criança Feliz, você compra pelo site, Porque as Pessoas Mentem, Psicopatas da Fé. Estou terminando um sobre identidade, eu passei por todas as áreas científicas que falam desse tema identidade de gênero, que vai ser o próximo. Mas você pode adquirir principalmente Famílias em Perigo, que é da Central Gospel, que é um livro de quase 400 páginas que fala sobre desconstrução familiar. Amém? Ideologia de gênero. É possível você escolher o seu gênero? É possível você escolher ser homem, ser mulher, ou não ser homem ou não ser mulher, ou ser as duas coisas? É possível você escolher uma diversidade de gênero? É possível? O mundo diz que é. Que existe uma diversidade de gênero. Uma diversidade incalculável de personagens que você pode ter todos os dias. Tem pessoas que chamam de gênero e hoje alguns estudiosos chamam de performance. Na verdade, performance, quando eu estudei há 20 anos atrás, já se falava disso, que o ser humano tem várias personas, né? Várias performances para viver em sociedade. Então, o ser humano tem que usar até para se proteger. Mas antigamente não se falava da sexualidade nem da identidade do sujeito. Simplesmente várias formas que o ser humano usa para lidar com essa ou outra situação. Só que hoje, quando nós falamos de gênero, nós estamos falando de um gênero cultural e social. Nós estamos falando que você pode ter vários gêneros e que o seu gênero é construído socialmente, que o seu sexo de nascimento não diz nada sobre você. Qual é a sua identidade?
Até achei engraçado que vocês estamos no mesmo espírito, né? Porque eu nem vi, só vi hoje que vocês também fazem essa pergunta para os jovens. Qual é a sua identidade? É possível mudar a minha identidade? É possível trocar a minha identidade a todo momento? É possível fluir a minha identidade? Segundo a ideologia de gênero, a sua identidade não é mutável, não estática, como define as ciências biológicas. A sua identidade vai e vem, muda, ela volta, ela vai para onde ela quiser, porque você tem o direito de ter várias identidades. Mas para quem acredita em Jesus, não para todas as pessoas, para quem acredita em Jesus, então nós estamos numa igreja, estamos falando do cristianismo. Para quem acredita em Jesus, ter noção da sua identidade em Cristo é uma das coisas mais essenciais da vida. Isso porque quando sabemos quem somos, tudo se transforma na nossa vida, não é isso? Então, quando você veio do mundo, você poderia ter essa diversidade de identidade, não estou dizendo que não. Porque quando nós não acreditamos em nada, não temos fé num Deus único, quando nós não acreditamos na palavra de Deus, quando nós não acreditamos que esse mundo tem regras, tem princípios, tem moral, nós fazemos o que quisermos. Isso aí é um direito de cada um, porque nós temos livre-arbítrio. Mas quando você vem para Cristo, aceita Jesus, tudo muda, porque você começa a perceber que existe uma identidade. Sim, tem regras. Sim, tem princípios. Sim, tem uma moral cristã. E por escolha, eu escolhi seguir a Cristo, então eu tenho que seguir a moral dessa fé, dessa religião, amém? Eu tenho que seguir. Então eu não tenho que questionar. Se a palavra de Deus diz isso, ponto final. Nós podemos até entender e temos que entender para conseguir conviver com os diferentes, nós temos que entender o que eles pensam, o que eles sentem. Até a raiva que eles têm do cristianismo. Se somos cristãos, nós temos que entender isso, mas nós não temos que compactuar, nós não somos obrigados a viver como uma minoria quer como sociedade. Nós somos obrigados? Não. Por quê? Porque o artigo 5º da Constituição dá o direito para toda pessoa viver como ela quer e também para nós. Porque nós também fazemos parte dessas pessoas. Nós também somos seres humanos, nós também somos pessoas que têm igualdade de direitos. E o que está acontecendo no mundo? Onde nós estamos sendo pautados pelo que uma minoria quer como sociedade. Tudo bem que a minoria deve ser defendida, ponto final, aceite você ou não. Nós temos que defender as minorias, concordando com elas ou não, né, pastor? Isso é uma questão de direito social, direito jurídico, direitos. Todo mundo tem. Porém, você também, a tua família tem direitos de viver conforme a sua fé. Existe no direito, eu não sou advogada, mas existe no direito uma coisa chamada objeção de consciência. Quem é advogado aqui? Está faltando advogado na igreja. Eu sempre pergunto para saber quem é que vai fazer direito aqui. Objeção de consciência é você decidir não fazer determinadas coisas porque fere a sua religião. Objeção de consciência, os adventistas usam para não trabalharem no sábado, não fazerem vestibular no sábado, e é respaldado pela Constituição. Objeção de consciência, de que o meu filho receba uma educação moral e religiosa da qual a minha família quer. Então, eu tenho essa objeção de consciência de, por exemplo, não apoiar o aborto, sendo que eu não concordo. Se é pela minha fé ou não, eu tenho esse direito como pessoa. Então, eu tenho esse direito, se eu fosse médico, de não fazer aborto e usar a objeção de consciência. Então, nós temos. Então, não significa que você vai punir a pessoa que está fazendo. Significa que você tem o direito de dizer que você não concorda e de dizer que você não vai compactuar com isso. Amém? Quem determina a sua identidade? O mundo pode desconstruir seus valores? O mundo pode desconstruir a sua sexualidade? Vocês acham que sim? Eu acredito que sim. Eu acredito que quando você não está debaixo da cobertura de Deus, o mundo pode fazer qualquer coisa com você. Quando você está menos na cobertura de Deus, assistindo muito televisão, por exemplo, quem vai ditar os seus valores é a televisão.
E se você assiste um canal de televisão em particular de manhã até a noite, você vai ser tão alienado, que você vai colocar em dúvida a palavra de Deus, porque você fica menos tempo com ela e você fica mais tempo com televisão. Então, o mundo deturpa o que você pensa, o que você sente, a tua moral, a tua ética, os teus princípios. Faz isso o tempo inteiro. Então, como é que eu faço para não me contaminar? Simplesmente, eu equilibro isso, eu não fico o dia inteiro em frente da televisão, o dia inteiro na internet só vendo coisas que não condizem com a minha fé, com o meu jeito de viver. É óbvio que eu vou ficar em conflito. É óbvio que eu vou começar a duvidar de tudo. Por quê? Porque nós somos seres em construção. Todo dia você se constrói com um pouquinho de alguma coisa. Se constrói e desconstrói. E se você escolher um lado, e é o lado da tua fé, então você tem que andar conforme a sua fé. É fácil? Não, é muito difícil. Amar as pessoas como elas são, amar os diferentes, mesmo sendo discriminado por eles. Não discriminar pessoas por causa da sua condição, cor de pele, se é homem, se é mulher, e nem que tenham 100 gêneros. Nós não podemos, porque não é isso que Deus nos ensinou. Mas não discriminar pessoas não significa que você vai concordar com elas. Você pode amá-las, você pode conviver, e você não precisa aceitar. Você pode dizer até, eu não concordo, mas eu vou te respeitar e dar o direito de você viver como você quer. Mas, se você quer a minha opinião, se quiser a tua opinião, porque se não quiser a sua opinião, você não tem o direito de apontar o dedão e dar nem a tua opinião. Mas se pedir, eu tenho o direito de falar. Eu tenho o direito de falar. Muitas pessoas me perguntam, e eu falo. Só que eu aprendi também a falar com mais jeitinho, a falar com mais amor. A minha verdade, que é a verdade bíblica, não é da Marisa, é verdade bíblica, eu posso colocar, porque a minha fé é expositiva, mas com amor, com mais cuidado, com mais carinho, amém? Isso não é compactuar, porque você não pode, você não deve, senão você vai estar indo contra o que a palavra de Deus te ensina e te diz que é verdade. Nós não podemos ficar em dúvida. As nossas famílias estão sendo desconstruídas, o homem e a mulher está sendo desconstruído, a figura masculina, a figura feminina está sendo desconstruída, pior, a figura masculina está sendo efeminada, a figura feminina está sendo masculinizada, tudo em nome de uma teoria de gênero, de uma desconstrução da masculinidade e da feminilidade, de uma troca de lugar. Para quê? Para lutar pelo empoderamento, olha que palavra linda, da mulher. Desculpa. Nós podemos muito bem aprender, isso já era para ter aprendido. Eu lamento que na igreja existam homens machistas, violentos com as mulheres, que são violentos moralmente, psicologicamente, que cometam violência simbólica, isso tudo existe. Eu lamento que ainda isso existe. Mas não era para existir no cristianismo e não existe no cristianismo. Se você faz isso, você está errado. Você está errado. Você está errada quando humilha o marido teu, quando humilha o seu pai, quando humilha a figura masculina da tua casa. Você está errado, mulher, quando não admite o seu lugar, porque você entrou nessa conversa que mulher não tem lugar, que homem não tem lugar, que mulher não tem papel definido na sociedade, que homem não tem papel definido na sociedade. Para nós cristãos, nós temos papéis definidos sim na sociedade, porque nós temos um papel definido sim na Bíblia Sagrada. E se sou cristã, a revolução que eu tenho que fazer dentro do cristianismo é a revolução de mais amor. Não é uma revolução de trocar os papéis, porque quem deu esses papéis para nós foi Deus. E quando eu aceitei esse Deus, então eu tenho que aceitar que muita coisa na Bíblia de papel, ele é válido. Claro que quando você caminha, a sociedade muda, algumas coisas se transformaram. Por exemplo, homens antes não lavavam louça, hoje lavam, não lavam, mulherada? E tem problema vocês lavarem louça? E vocês não podem ajudar a mulher de vocês? Só elas que têm que fazer serviço doméstico? Não.
Por quê? Porque hoje a mulher trabalha, a mulher estuda, a mulher trabalha, conquistou a igualdade entre o homem e a mulher. Então, já que ela trabalha, então você, homem, também tem que trabalhar em casa. Se a mulher trabalha fora para te ajudar a sustentar a tua casa, que na verdade era obrigação sua, já que dividimos essa obrigação, e eu acho muito legal isso, já que dividimos, então dividimos também o trabalho doméstico, né? Homem pode lavar roupa, mulherada? Claro que pode, mas percebam, eles podem jogar roupa lá na máquina porque é fácil, mas tem coisa que nós só que sabemos. Eles lá sabem esfregar aquela roupinha? Eles sabem olhar uma roupa e ver que é delicada, que aquilo tem que lavar na mão? Eles não sabem, você ensina e eles são folgados e fingem que nunca vão aprender. Por quê? Porque eles são homens, mas eles podem nos ajudar. Eles devem nos ajudar. Só a mulher que tem que cuidar do filho? Homem não pode cuidar do filho? Homem não pode trocar fralda? Homem não pode dar banho? Homem não pode dar mamadeira? Homem pode amamentar? Homem pode amamentar? Dar o peito? Pode? Por que que não pode? Porque ele é homem. Quem pode amamentar? Mulher. Você não pode. Então essa loucura de que eu tenho que me desconstruir como mulher, me desconstruir como homem para garantir igualdade e equidade, é uma esquizofrenia social. Muito pelo contrário, você pode ter o seu papel definido como homem, como mulher na sociedade. E você pode equilibrar as tarefas e os papéis domésticos e sociais. Você pode lutar pela mulher, ter bom salário, para a mulher ser respeitada na sociedade. Você pode lutar juntamente com a mulher contra o abuso sexual, contra a opressão, claro. Toda a história da humanidade, o homem defendeu a mulher. E hoje parece que a mulher não quer ser defendida. Ela não precisa do homem para ser defendida. Ela não precisa casar. Ela não precisa. Como não? Eu preciso do meu marido. E sou muito feliz em precisar de um homem. Eu não fico aí na sociedade dizendo, eu não preciso de um homem. Eu preciso sim, eu gosto de ser mulher. Isso aqui para mim é empoderada. Eu gosto de ser mulher e eu preciso do marido para tudo. Para lavar louça, para tirar cocô do cachorro. Preciso para tudo. A hora que eu estou deprê, eu preciso que ele saia da minha frente para ficar sozinha. Quando eu estou de TPM, eu preciso que ele me entenda e não me perturbe, senão eu vou no pescoço dele. Quando eu estou depressiva e carente, eu preciso que ele me abrace, que ele me beije, que fique pertinho de mim. Eu preciso que ele tenha paciência. Nós somos parceiros de vida, não é assim? Temos defeitos. Ele precisa de mim em várias coisas, mas eu sei que tem hora que ele quer que eu desapareça da frente dele. É normal. Por quê? Porque somos diferentes, mas essas diferenças que nos completamos. Hoje há uma imposição cultural de que você, homem, e que você, mulher, tem que destruir totalmente seu papel, porque não existe papel de gênero, não existe papel social, não existe papel cultural. Existe forma de desempenhar uma ou mais função. Não existe um papel biológico inscrito na natureza humana. Ah, tá. Então quer dizer que um homem amamenta? Quer dizer que um homem tem menstruação, é isso? Tem cólica? TPM? Aparelho reprodutor que gera filho dentro da barriga? Não, né? Quer dizer que a mulher tem pênis, é isso? Então quer dizer que existem homem e mulher e que a biologia determina alguns papéis. Agora, se você não aceita isso, isso é um jeito subversivo teu de viver. Mas nós não podemos negar a verdade, a realidade. Nós podemos trabalhar com todas as diferenças, nós podemos, mas nós não podemos negar a realidade. E é isso que está pegando, que está gerando conflito na sociedade. Nossa identidade é de Cristo e foi gerada à imagem e semelhança de Deus. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas se passaram e eis que surgiram coisas novas. 2 Coríntios 5,17. Nós somos a imagem e semelhança de Cristo, de Deus. Nós somos a imagem e semelhança.
Deus nos criou a sua imagem e semelhança. Em Gênesis 1:27 diz: Deus criou, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus os criou, o homem e a mulher os criou. E Deus criou o homem e a mulher, macho e fêmea os criou. Quem disse isso? Deus. Mas quem disse isso? A natureza humana. A natureza humana diz que nasceu um homem, que nasceu uma mulher. Quando você está grávida, vai fazer uma ecografia, você pergunta para o médico, é menino ou menina? O médico vai dizer para você, não, é sexo indefinido. Não vai. Ele vai dizer, é menino, é menina. Aí a sociedade questiona, por que é menino e que é menina? Só porque tem um pênis é menino? Só porque tem uma vagina é menina? Não, não é só por isso. Por toda a ciência, por toda a história, a lógica da humanidade. O homem nasce homem e a mulher nasce mulher. Que existem construções culturais, nós sabemos que tem. Existe. Formas variáveis de desempenhar papéis, existe. Alguns papéis que são opressores, existem. Mas nós não podemos resolver de outra forma, discutindo as diferenças, ensinando os nossos filhos e as nossas meninas a se respeitarem, ensinando que eles podem caminhar junto em igualdade e equidade. Isso que é igualdade e equidade. A luta pelas diferenças, por igualdade, melhor dizendo, se justifica pelas diferenças que temos. Se nós entrarmos nessa loucura de que não há diferença entre nós, não há nenhuma diferença entre nós, se nós entrarmos nessa loucura que temos que ensinar crianças a retirarem todas as diferenças, não podemos simbolizar papéis das crianças, retirando todas as diferenças, nós vamos psicotizar as crianças. Em nome de quê? De uma luta contra o preconceito. Tá, não tem outra forma. Não tem outra forma de garantir igualdade sem desconstruir o ser humano, a mulher e o homem, o papel do homem e da mulher? Será que não há jeito nenhum? Nós temos que, para garantir direitos de alguns, tirar direitos dos outros? É essa a questão. Então, Deus te criou, a imagem e semelhança dele. A imagem de Deus se refere à parte material do homem. Ele separa o homem do mundo animal e o encaixa na dominação que Deus pretendeu. Gênesis 1:28. E o capacita a ter comunhão com o seu Criador. É uma semelhança mental, moral e social. A ideologia de gênero é uma ideologia que mexe com a mente, com a moral e com o social. Mexe com a cultura. Então, quando diz que nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, nós estamos falando da nossa mente, nós estamos falando da nossa cultura, nosso modo de viver, dos nossos princípios. Isso tudo está sendo mudado e atacado. Porque a intenção qual é? Desconstruir a heterossexualidade, o casal heterossexual, a família heterossexual e destruir Deus. Porque se você destrói a família, você destrói a humanidade, você destrói o cristianismo, porque o cristianismo, a base do cristianismo é a família. Então questionem. Será que é só uma luta por preconceito? Até pode as pessoas que estão lutando, que estão mais num nível abaixo, pode estar lutando e achando que estão lutando pelos seus direitos. Mas lá em cima, quem está controlando toda essa engenharia tem intenção de quê? Desconstruir o cristianismo. Nós vemos isso o tempo inteiro, como o cristianismo está sendo atacado no mundo inteiro. E nós temos que questionar isso. Está claro que a nossa identidade é única e que foi Deus que nos gerou a sua imagem e semelhança e que Ele nos convida a enfrentar as mentiras desse mundo, nos despojando e fugindo dos prazeres mundanos, renovando o nosso espírito e a nossa mente. Qual é a identidade dessa pessoa? Qual é a identidade dessa pessoa? E eu falo pessoa não no sentido pejorativo. É porque hoje, segundo a ideologia de gênero, você tem que tratar um ser humano como pessoa. É uma pessoa. Você não tem que dizer que é homem, que é mulher, que é masculino ou feminino. É uma pessoa. Então, segundo a teoria, a perspectiva, a ideologia de gênero, essa pessoa é um agênero. Agênero. Não tem gênero definido. Notem que tem, se for um homem, né? Se for um homem, sexo masculino, por exemplo, então está lá a barba, mas deixa os caracteres
secundários. E coloca outros caracteres secundários, não estão os dois juntos, então é gênero. Não é para ser definido o gênero, mas também poderia ser uma mulher trans. Aí tem barba e maqueia os olhos, continua o cabelo. Quem vai saber? Ninguém. Ninguém vai saber. A coisa está tão evoluída que você vai e encontra o tempo todo transgênero, pessoas que você não sabe se tem sexo masculino ou feminino. Você vê a aparência de homem, a aparência de mulher, e essa aparência é notada pelo gênero. Tem um gênero homem e um gênero mulher, independente do sexo. O que é gênero? Gênero é definido como aquilo que identifica os homens e as mulheres, ou seja, diferenças entre o sexo masculino homem e o feminino mulher. Gênero na década de 60 começou a ser usado como sinônimo de sexo, referindo-se ao que é próprio do sexo masculino, assim como do sexo feminino. Então, dos anos 20 até os 60, então a palavra gênero não tinha nada demais, apenas era usado para diferenciar o que é próprio do sexo masculino e feminino. Isso não tem problema. Até no documento da Batista, que eu ajudei a dar meu espetáculo lá, eu coloquei isso, eles tiraram totalmente gênero. Eu falei, não, quando nós estamos falando do que é próprio do homem e da mulher, usando o gênero para diferenciar sexo masculino e feminino, o que é próprio culturalmente de cada um, não tem problema nenhum. O problema é que depois disso, dos anos 60 e 95, a palavra gênero foi cunhada numa conferência de Pequim das mulheres. Essa conferência era para discutir a violência das mulheres, e a palavra foi cunhada à força como política, foi como ideologia, não foi como teoria. Aí você pergunta, mas não foi teoria por quê? Porque é um movimento político. Então foi cunhado. De lá para cá, ela virou sinônimo de sexo. Então não é mais do que é próprio, e sim sinônimo. E em 2006 se consolidou, então, o gênero como substituto. Então era para diferenciar, primeiro, o que é próprio de homem e da mulher. Depois passou a ser sinônimo do sexo, né? Então, ao invés de falar sexo feminino, sexo masculino, gênero feminino, gênero masculino. E depois, hoje, quando você fala de gênero, você substitui sexo masculino e feminino. Você fala em gênero feminino. Por quê? Porque uma pessoa, ela pode ter sexo feminino e ter o gênero masculino. Uma pessoa pode ter o sexo feminino e ter o gênero masculino. Falei a mesma? Troquei, tá certo, né? Então, que eu já começo a confundir a cabeça, horário, né? Então, o gênero é para você olhar o gênero, não é para você olhar o sexo da pessoa. Então, uma criança nasce, muitos pais hoje não determinam o sexo, não diz assim, olha, ele é um menininho, não. Diz, ele é um gênero indefinido e deixa que a criança escolha que gênero vai ser, se vai ser homem ou ser mulher. Tá certo isso? A nossa identidade não é de Cristo? A nossa identidade não é masculino e feminino? Quem diz que Deus criou o homem e a mulher, macho e fêmea os criou? A Bíblia diz. Quem disse isso? Deus. Hoje, essa ideologia tenta quebrar um paradigma essencial para a humanidade. Qual é o paradigma que a ideologia de gênero vem quebrar? O paradigma da família? Não, pior. O paradigma é esse. Homem nasce homem, mulher nasce mulher. Quebra-se. Ninguém nasce mulher, torna-se. Ninguém nasce homem, torna-se. Então, essa verdade, até hoje, defendida, de que homem nasce homem, mulher nasce mulher, foi quebrada pela teoria de gênero, pela ideologia de gênero. Hoje, o que vale é o ser homem e ser mulher. Então, não importa que sexo você tem, importa com que gênero você se identifica. E é para promover isso. E daí descobriu-se a teoria que não existe só um gênero masculino ou outro feminino, binário, em consonância com o sexo. Que existe uma diversidade de gênero. Sabe quantos gêneros tem catalogado, gente, no mundo? 100 gêneros. 100. Tem ideia do que é isso? 100 gêneros. Você tem ideia do que é você ter 100 gêneros e ensinar isso para a criança na escola? Essa diversidade sexual e diversidade de gênero? Aí, junto com o gênero, colocou-se a diversidade sexual.
dizendo que a sexualidade do ser humano é fluida, que ela flui e vai para onde quiser. Olha a brecha que abre para isso tudo. Vai para onde quiser. É inúmeras identidades e é inúmeras sexualidades. Está muito complexo? A ideologia de gênero é uma ideologia de ausência de sexo, é uma crença que afirma que os dois sexos, masculino e feminino, são meras construções sociais. Papéis de gênero. Para a ideologia de gênero, os papéis de gênero, que incluem maternidade da mulher, que decorrem das diferenças do sexo, são ignoradas, não existem, são também construções sociais. A lógica contraditória da ideologia de gênero. Por ser um papel social, o gênero pode ser construído, desconstruído, ou seja, pode ser entendido como algo mutável e não limitado, como definem ciências biológicas. Agora presta atenção aqui. A teoria está dizendo que o gênero pode ser construído e desconstruído. Então você pode resolver fazer uma ressignificação, mudar o teu gênero, no meio do caminho você se arrepender e você voltar. Agora, se a igreja ousar a dizer que existe ex-transgênero, pronto, é uma polêmica. Se eu disser, eu tenho amigos ex-transgênero, é uma polêmica. Só que a teoria diz que o gênero pode ser construído e desconstruído, que o gênero é uma construção social e cultural. Diz mais, diz que você só é mulher e só é homem por causa da tua história familiar, por causa da sociedade, da cultura que você vive e por causa da sua religião. Então, te convido a olhar no espelho e a questionar o teu gênero. Será que você é homem mesmo? Será que você é mulher mesmo? Me pergunte para que isso. Tudo bem que na universidade é um campo neutro mesmo, não tem, né? Tem regras, não tem base, não tem nada. A regra lá é subverter, você entra no inferno. Faculdade hoje é isso. E salve-se quem puder, né? É um tal de liberdade confundida com libertinagem, a gente fazendo aulas, tudo peladão. A UFBA é campeã, né? A Universidade da Bahia estão divulgando um seminário chamado Curso de Cultura Sexual. Então, eles fazem aulas, todo mundo tira a roupa. Imagina o teu filho, você paga a faculdade para o teu filho, e daí o seu filho, sua filha, vai fazer um estudo lá com o professor manda tirar a roupa, ficam sem roupa na frente de todo mundo, estão lá bonitinho, coitadinho, inocente, tendo aulinha. A perversidade entrou na universidade. Tudo bem, são adultos, são maiores, fazem o que quiserem da vida. Se é meu filho, eu arranco lá a tapa, mas não é meu filho, então não posso fazer nada. Agora, quando isso é ensinado para criancinhas de 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 anos, ensino básico, fundamental 1, fundamental 2, é problema meu. É problema da família. E é isso que a gente tem que ficar de olho. É isso que a gente tem que ficar de olho. Em 2 Timóteo 4:1-5 diz assim: conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, enche a tempo fora do tempo, redarguas, repreendas, exortes, com toda a longanimidade de doutrina. E presta atenção nisso, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas concupiscências, desviando os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Qual a verdade? É só a verdade bíblica? Nem conta, porque a maioria nem acredita na Bíblia. Mas a verdade lógica, a história da humanidade, a científica está sendo jogada no lixo para atender desejos de pessoas, só. Então ninguém leva mais em conta a ciência. Importa o que você sente, o que você quer, ainda que você queira. Possa estar fazendo mal para você mesmo, e daí se você quer? Mas tu se sobre em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Criação de criança em gênero neutro. Para que essa ideologia de gênero, da diversidade de gênero, dessa teoria de que não nasce no homem ou mulher, para evitar preconceito contra as mulheres, eles têm que criar criança em gênero neutro. E já tem várias escolas criando crianças em gênero neutro, não simbolizando menino ou menina, brinquedos tudo igual para menino, para menina, alegando que não existe brinquedo de menina, não existe brinquedo de menino, não existe roupa de menina, não existe roupa de menino. Eu até entendo que alguns brinquedos
Os meninos e as meninas podem usar igual. Eu entendo que uma menina pode jogar futebol, pode fazer judô. Quem disse que não pode? Né? Quem disse que mulher não pode praticar esporte, pode jogar bola? Pode. Mas ela precisa se transformar num homem para jogar bola? Que empoderamento da mulher é esse que a mulher precisa se desconstruir para conseguir alguma coisa? Ela não pode ser toda feminina e jogar muito bem bola e mostrar eu sou mulher e eu jogo bola. Ela não pode ser campeã de futebol, toda delicada, toda feminina. Ela tem que ser homem para jogar futebol? Como é que é isso? Não estou entendendo. Isso é empoderamento da mulher? Ou isso é uma desconstrução da mulher e a mulher boba não está percebendo? Está servindo a esse feminismo que está cheio dentro da igreja? E as feministas, elas são tão alienadas, desculpe se aqui tem alguma, que ficam com raiva quando fala isso. E esse é o maior sinal da alienação. Nós podemos ser pró-mulheres, nós podemos defender as mulheres, porque há a defesa da mulher fora do feminismo, mas o feminismo hoje não defende mulher, defende o ser mulher. Quem quer ser mulher? Um homem que é mulher, que acha que é mulher, ou que tem gênero mulher, acha que é mulher. E essa mulher de gênero vai ser defendida pelo feminismo. O feminismo nasceu para defender a mulher biológica, com todas as suas fragilidades. Ai, não pode dizer que mulher é frágil. Ah, não é? Então tá, vou dizer uma coisa para vocês. Sabe quanta chance mulher tem de contrair doenças sexualmente transmissíveis mais que o homem? 18. Então já aí já é uma diferença, né? Não dá para tratar igual, porque é diferente. 18 vezes a chance de contrair uma doença sexualmente transmissíveis por causa da anatomia, por causa da diferença. A mulher contrai câncer de mama, de útero, de trompa, de ovário. Homem tem ovário. Ah, mas é que hoje o homem é só de gênero e pode ter sexo feminino, aí tem ovário. É uma mulher trans, quer dizer, um homem trans, mas é uma mulher. Então, essa mulher tem que ser protegida pelo Pró-Mulher, que é um movimento que surgiu para proteger essa mulher. Independente da religião dela, independente que gênero que ela tenha, mas é a mulher biológica. Então, nós defendemos essa mulher, porque as pautas políticas, as pautas de saúde e educação são diferentes para as mulheres. Fazem campanha de liberdade sexual para a mulherada aí. Não é? Viva a liberdade sexual. Tudo bem. Você quer? Transe com quem você quiser. Seja responsável. Tome anticoncepcional e use camisinha. Porque senão você vai ficar grávida. Sabe por que você vai ficar grávida? Porque mulher engravida, homem não. Então o homem lavou, tá limpo. Infelizmente é uma injustiça, eu também acho. Né? Mas é assim que é. Então nós estamos numa loucura tão grande que a gente tem que fingir que isso não existe. Ficamos lá na escola, na faculdade, falando de liberdade sexual, as meninas pegando doenças sexualmente transmissíveis, cada vez mais que os homens. Cheio de problemas emocionais mais que os meninos. Por quê? Porque os hormônios femininos são diferentes. Nós estamos perdendo direito. O nosso físico, ele é mais frágil que o do homem. Não adianta dizer que nós somos mais fortes. A não ser que você seja uma lutadora de MMA, você vai ser mais forte que eu. Mas mesmo que você for uma campeã de MMA, pega é Vanderlei Silva? Anderson, desculpa. Anderson Silva, pega lá uma mulher campeã de MMA e pega um homem, um minotauro da vida, campeão de MMA, bota os dois para lutar junto na equidade, igualdade. Vai dar certo isso? Não vai. O que eu quero dizer? A flexibilidade há. Mas essa loucura da gente dizer que não existe diferenças, ensinar isso para a criancinha, isso está acabando com as nossas crianças, porque elas vão acreditar que elas não têm diferença e vai sobrar o quê? Estão ensinando as crianças a questionar o seu sexo, mas não estão colocando nada no lugar. Isso não é conversa para criança e por isso que os pais têm que estar de olho no material didático dos seus filhos, ir para a escola, questionar, não aceitar. Quer bilhetinho? Vai falar de sexualidade com meu filho? Qual é o tema? O que vai falar? O que não vai falar? Porque a criança é erotizada pela fala do adulto. E esse professor, que é muito chegado a essa criança, pode erotizar essa criança. Nós não sabemos a história dessa criança em casa. Nós não sabemos o que ela passa em casa. Nós não sabemos os problemas que ela tem. E nós tratamos tudo igual. Jogo
uma erotização infantil que, para alguns professores, falar de sexo, perguntar para uma criança de 8 anos o que é sexo oral, anal, como 2 homens, 2 mulheres fazem sexo, como criança engravida, não é problema nenhum, como aconteceu com uma professora de Minas Gerais. Mas foi para a família. A menina ficou traumatizada, reclamou para a mãe foi na escola e viu uma lista de 27 perguntas, uma pior que a outra. Aí eu fiquei imaginando uma criança entrando na internet para fazer a tarefa. Como 2 mulheres fazem sexo? Como 2 homens fazem sexo? Como que é sexo anal? E o que a criança ia ver? Resultado? O pai processou a professora e ganhou agora na justiça R$30 mil. A escola se safou, o diretor botou toda a culpa na professora, o secretário botou culpa na professora, o prefeito botou culpa na professora e até o ministro da educação botou culpa na professora. Mas vem lá do MEC uma determinação para a professora aplicar isso. Aí a professora desavisada assistiu uma aulinha de diversidade de gênero com o integrante do movimento LGBT, então aprendeu todas essas coisas boas e vai ensinar para a criança. Isso que está acontecendo. E ninguém tem coragem de falar que criança é criança, que tem que ser mamada, protegida. Que não importa se é um professor LGBT, se é um professora feminista, ela tem que entender que criança é criança, que tem que proteger essa criança, que criança não namora, criança não faz sexo, não existe direitos sexuais de criança, coisa nenhuma. Eu vou morrer gritando isso, não existe. E há uma cartilha LGBT, pastor, de direitos sexuais às crianças. Feministas lutam pelos direitos sexuais da criança. O que é isso, gente? Eu fui numa palestra esses dias, num programa de TV lá no Rio de Janeiro, do Juninho, lá do Afro-Reggae. Eu me assustei. 4 pessoas contra mim, né? E dei uma lavada nos 4. Falava de ciência, eles falavam de militância. Eu falava de ciência, eles falavam de militância. A ponto de parar a gravação e me perguntar assim, escuta, mas você só fala de ciência? Falei, vocês falam de vocês. Eu não falo de mim, eu falo de ciência. E quando comecei a falar a respeito dessas crianças de 5, 6 anos que estão ouvindo falar de sexo dentro da escola, o que foi que a feminista me disse? A escola tem que falar de sexo para criança de 5 anos, sim, porque os pais não sabem falar. Eu falei, escuta, a criança de 5 anos não faz sexo. Faz sim, eu fazia. Eu falei, você fazia, problema seu, você era abusada quando era criança. Tive que falar sim. Agora, as nossas crianças não vão ser abusadas por vocês. Foi uma guerra. Toda hora eles tinham que cortar, porque eles só perdiam no debate, para me fazer parecer monstro. Mas voltando aqui rapidinho, quantos minutos eu tenho, pastor? Já acabou? Olhem essa foto. Essa foto é de um jornal e está exatamente dessa maneira. Escrito assim, um dia ela está em rosa, usa vestido rosa, e um dia ele usa bermudão azul. Então, é uma mãe que cria criança em gênero neutro, que é adepto da ideologia de gênero, acha lindo, maravilhoso, sexo indefinido, e como ela é moderna, ela vai deixar a criança escolher o sexo dela, tá? Se quer ser homem, se quer ser mulher. Olha que lindo isso, chique, modernésimo, contemporâneo, né? Contemporâneo, tá. Só que olha o ato falho. Tem algum psicanalista aqui? Ato falho. Por que que o jornalista escreveu? Um dia ela escreveu em rosa, usa vestido rosa. No outro, ele usa bermudão azul. Por que o rosa, o vestidinho rosa, é um estereótipo feminino? Porque o azul, o bermudão azul, também é uma simbologia forte masculina. Aí eles se entregam e colocam que realmente eles estão simbolizando que o símbolo do vestidinho e do rosinha é para menina, e do azul é para menino. E é para menino e menina. Eles dizem que não é para simbolizar menino e menina, não é para simbolizar os sexos. E quando eles falam isso, uma dica eu dou para vocês, simbolize ao máximo que vocês podem o filho de vocês. Menino é menino, menina é menina. Bota cor de rosinha na menina, lilazinho, florzinha na cabeça, bota enfeite na cabeça, bota laço, bota flor, enfeite a sua menina, faça ela amar ser menina. Mas mãe, modele o teu comportamento para ela. Porque se você é grossa, mal educada, indelicada, não tem nada de feminino em você, como é que a tua filha vai modelar o teu comportamento?
Pai, modela o seu comportamento para o teu filho. Mas se você é efeminado, um bananão dentro de casa, teu filho vai aprender o seu o quê? Você entende? Quando a gente fala que está faltando homem dentro da casa, é o líder espiritual que Deus colocou, entendeu? Aí o homem não entende, ele acha que ser líder é ser um mandão. Eu mando, você me obedece. Não é harém, né? Você não é sheik. Homem de Deus é assim. Tá vindo um monte de bandido lá, ele sabe que ele vai morrer, bota filho e mulher atrás e morre por ela. Isso é líder. O que é isso? As flechas espirituais vêm na família, ele se coloca na brecha. Na minha família, não. Sabe o que está acontecendo? Os homens se escondem atrás das mulheres. Se aparecer um rato aqui, duvido. Os homens vão subir no banco e a mulherada vai matar o rato. Como assim? Alguém pode me trazer um copo d'água aqui que eu tô rouca? Como assim? Menos nada, é verdade. Se aparecer barata, eu vou ver um monte de homem gritando, ai! E a mulherada matando. Porque a mulherada começou a mandar em tudo. Nós temos uma sabedoria, uma visão periférica, uma vontade de fazer 500 coisas ao mesmo tempo, então a gente vai atropelando os maridos. A gente vai atropelando. E se os maridos deixarem o lugar vago, a gente vai dominando. Repara se não. Mas está errado. Por isso que hoje tantas mulheres sofrem com doenças masculinas. Mulheres infartam com 40 anos. Como assim? Antigamente não era assim, não. Homem morria, a mulher ficava. Hoje a mulherada está morrendo. A mulherada está morrendo. Por que está morrendo? Porque ela ocupa o lugar do homem. Gente, cada um no seu quadrado. Vamos nos respeitar, cada um no seu quadrado. Me respeita que eu sou mulher. Me respeita que eu sou homem. Me respeita que eu sou tua esposa. Me respeita que eu sou teu marido. Me respeita porque eu sou teu pai. Me respeita porque eu sou tua mãe. Respeita a mãe do teu filho. Respeite o pai do teu filho. Aí nós vamos modelar um comportamento justo, digno. E a criança vai imitar, porque a criança imita o comportamento. Agora você imagine na escola não poder mais simbolizar menino e menina, a bagunça que está na cabeça das crianças. Dizem que não, mas a verdade é que está. Existem já várias cidades, vários países que estão criando crianças em gênero neutro. E criar criança em gênero neutro significa você tirar todas as diferenças e não dizer que elas têm um lugar. E principalmente usando a escola. Então você não pode... as crianças trazem, melhor dizendo, os papéis de casa. E o professor desconstrói esses papéis. Acha justo? Eu acho justo quando há violência doméstica. Quando há algum tipo de opressão, o professor entrar nesse meio e denunciar e ajudar. Mas é injusto você se meter na educação moral e religiosa que os pais dão para os filhos. O professor não tem esse direito e o pai tem que saber. Por quê? A Convenção Americana de Direitos Humanos, artigo 12, diz: cabe aos pais a educação moral e religiosa dos seus filhos. Por outro lado, se essa criança que está na escola com o teu filho é das religiões de matizes africanas, por exemplo, ou ela é budista, ou é espírita, você também não pode se meter nisso. O professor também não pode. Porque quando a Constituição diz, a Convenção Americana de Direitos Humanos diz que cabe aos pais a educação moral dos seus filhos, se os pais dão essa educação, você concorde ou não, você não pode se meter. O conflito se dá porque a gente se mete. E nós não podemos. Uma coisa é a gente ter certeza da nossa verdade. Nós temos. Vocês não têm? Eu tenho certeza da minha verdade. Mas eu não posso sair por aí agredindo as pessoas por causa da certeza da minha verdade. Eu tenho que conquistar as pessoas. Eu tenho uma amiga que eu amo de paixão. Até agora ela não se converteu. E ela é do candomblé. Pergunte se algum dia eu ofendi ela por causa disso. Eu digo para ela. Eu oro por ela. Ela pede oração para mim. Se ela vem, não faz nada não, amiga, deixa que eu faço, para mim mesma. Ai, Mari, você é intolerante. Amiga, por favor, é uma questão de fé. Você me pede oração, eu oro por você. O dia que eu pedir, se eu pedir, você ora por mim, tá ligado? Tá.
Respeita. Ela me respeita, eu respeito ela. Um dia um povo aí de religiões de matizes africanas, para ser mais politicamente correto, me xingaram, fizeram um trabalho para mim. Ela foi me defender lá. Porque ela é minha amiga. O pai dela já se converteu, a mãe dela já se converteu, falta só ela. Eu vou esperar. Eu não vou deixar de ser amiga dela. Eu vou esperar. E quando vai na minha casa, dá a mãozinha, vamos orar, amiga. Se você gosta de mim, é assim. Quando eu vou na casa dela, falo, graças a Deus, aqui não tem esse negócio de... Porque tem que ir lá no centro fazer os trabalhos, né? Eu tiro o sarro dela. Ela fala assim, eu vou na tua casa e oro com você. Agora você vem aqui. Eu falei, amiga, você ora porque você quer. E eu não quero, eu não vou. E mudo de assunto. E a gente brinca muito sobre isso. Então ela não fala mais nada. Ela sempre me pede, Mari, meu pai tá ruim, ora aí por ele. Aí o pai está no hospital, quase morrendo, eu oro, o pai melhora. Mari, o pai separou da mãe, ora por mim. Aí eu oro, a mãe volta com o pai. Aí, Mari, meu filho ora por mim. Um dia eu perguntei, mas por que você não vai lá fazer trabalho? Ah, não, né, Mari? Vamos, nessas horas a gente tem que falar com o top, né? Então, mas isso aí é só uma brincadeirinha que eu estou falando, não estou criticando ninguém. Só para vocês saberem como, com jeitinho, homossexual. Tem um monte que me pede oração, eles brigam comigo, aí eles vão lá no Facebook. Oi, miga. Não sei por que me chamam de miga. Oi, miga. Tudo bem? Tudo. Então, já que você é do tal Cristo aí, ora por mim, tá? Que hoje eu vou fazer não sei o quê. Tá bom, amigo. Oro e oro. Aí vem, você não acredita que eu passei no vestibular. Você não acredita que eu consegui emprego. Você não acredita. Eu acredito. Eu orei. Teve um dia que eu fiquei 6 meses discutindo com um ateu. O cara era ateu, do PCdoB. Comunista, ateu e ativista LGBT. Aí a gente ficou conversando, e eu no maior respeito com ele comigo. Então eu tentava convencer ele tentava me convencer. Aí o João falou, mas por que você dá tanta atenção para esse cara aí? Tá vendo que ele fica toda hora falando de ateísmo? Falei, daí eu posso não concordar, mas eu não vou tirar o direito dele de se manifestar. Deixa ele se manifestar. E ficava conversando. Passou 6 meses, a última vez que falei com ele. Demorou uns 9 meses, fui eu na Bahia, numa cidade lá da Bahia, do sertão da Bahia, estou numa igreja batista. De repente me vem um menino e o pastor assim, eu quero te apresentar o fulano. Daí ele veio e falou assim, lembra de mim, tudo bem com você? Eu falei, mas quem é você? Aquele cara chato que ficava te perturbando, lembra o ateu? Eu falei, lembro. Então, de tanto você falar, eu vim aqui nessa igreja conhecer e eu me converti, já me batizei. Qual é a possibilidade de você conseguir ser usada para converter uma pessoa dessa? Por que você vai ficar 6 meses conversando com uma pessoa no Facebook sobre um assunto que não rendia? Não rendia, mas eu falava. Não rendia, mas eu falava. E o que chamou a atenção dele foi o respeito que eu tive por ele. E também não sou santa, não, que eu não tive respeito por todo mundo, não. Vou falar bem a verdade. Nem queria conversa. Mas quando Deus tem um propósito na vida, Ele faz você ter paciência. E eu não entendia por que eu tenho paciência com essa pessoa. E daí eu entendi. Senhor do Bonfim, a cidade. Em Senhor do Bonfim, a Batista de lá. O senhor conhece a Batista? Tem um colégio Batista? Foi lá, nessa igreja. Mas vamos lá. Gênero neutro. Então, a criação de criança em gênero neutro está nas escolas e a gente tem que ficar de olho. E a ideia é tirar todas as diferenças e garantir igualdade entre as crianças. Confunde a cabeça das crianças. As crianças não sabem quem são. E nessa folia de gênero neutro, está se fazendo uma campanha para ter banheiros neutros nas faculdades e nas escolas. Em São Paulo, o Alckmin assinou um documento lá, instituiu banheiro de gênero. Então, as escolas estaduais de São Paulo já estão colocando banheiro de gênero. O que significa? Você se sente homem? Vai no banheiro de homem. Você se sente mulher? Vai no banheiro de mulher. Você acha que o teu gênero é agênero? Escolhe qualquer um dos dois. Você é um bigênero, um buck NB, demi-boy, demi-girl, um aligênero, androgênero, pantogênero, poligênero. Vá no banheiro que você quiser. Você sente um pouquinho mulher? Vai no banheiro da mulher. Sente um pouquinho homem? 10%, 20%, 30%, 50%. Olha a loucura disso. Então, como existe trocentos gêneros, então o gênero que você se sentir melhor, você entra no banheiro.
Quem sofre com isso? Criança, mulher. Você imagine os seus filhos, pré-adolescentes, vamos falar de pré-adolescente. No banheiro, homem e mulher, você está num banheiro, de repente um homem entra vestido de homem, de mulher, fingindo ser uma mulher para espiar mulheres e abusar de mulheres dentro do banheiro. Isso não acontece? Pois acontece no mundo inteiro, na Europa inteira. Acontece em todos os lugares do mundo que tem banheiro de gênero. Aqui, olha que absurdo isso. Nós podemos, mulherada, ter banheiro de gênero. Isso não nos ofende. Mas daí no Rio de Janeiro as feministas lutam por vagão segmentado. Como assim? Os adultos lutam por vagão segmentado. E as crianças e as adolescentes têm que viver no banheiro tudo igual? Banheiro da diversidade de gênero? O que é isso, gente? Ah, mas coitada das pessoas que sente homem, que sente mulher. Eu penso assim, se é transgênero, ninguém nem vai saber, né? Porque se é transgênero, está com aparência de homem, está no banheiro de homem, você nem vai ver. Aí, se é transgênero mulher, está a aparência de mulher, já tomou um monte de hormônio e tudo, você nem vai perceber. O problema é a diversidade. O problema é pessoas que não são nem homem nem mulher, que fingem ser homem, fingem ser mulher. Mulher que entra no banheiro do homem pode ser violentada porque é mulher, mesmo sentindo homem, e vice-versa, essa bagunça. E as nossas crianças lá nessa confusão. Porque não pode dizer que cada um tem um lugar. Outra coisa importante, a diversidade de gênero chegou na escola com tudo. Então, antes era só na faculdade. Nos últimos 6 anos, entrou no ensino médio. Agora entrou na base comum curricular, no ensino básico e fundamental 1, 2. Então, são crianças de 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 anos. Os seus filhos estão ensinando a diversidade. A ideologia de gênero defende a ideia segundo a qual não existe apenas homem e mulher, mas que também existem outros gêneros e qualquer pessoa pode escolher um desses outros gêneros ou mesmo alguns desses outros gêneros em simultâneo. Imagine o tanto de gênero que essa pessoa pode apresentar. É só escolher, ter um cardápio de gênero. Toda essa teoria da ideologia de gênero, ela está embasada numa teoria hoje que é moda. Falar queer, modo queer de viver, roupa queer, a vida queer, universidade queer, eu sou queer. O que é queer? É subversivo. Queer é subverter a regra, subverter a base. Para o movimento queer não existe regras de nada, não existe ponto de nada. Então não vou nem usar Jesus, vou usar um ateu, que dizia assim, Arquimedes, dê-me um ponto que eu segurarei o mundo. Ele também está errado, mas ele também está errado. Porque não existe ponto, não existe base, não existe regras, não existe limites. Se você olha para essa caixa e você invocar que essa caixa é feita de plástico, você vai dizer, é plástico. Eu vou dizer, não, mas é ferro, não é plástico. Eu vou criar uma teoria para dizer que esse é plástico. Eu vou mudar o nome, a semântica, eu vou mudar o sentido, vou mudar tudo. E eu vou arranjar um deputado que vai defender esse meu projeto e vai virar lei. Pronto, todo mundo vai ter que dizer que a tal da caixa é feita de plástico, mesmo não sendo. Vocês entendem a loucura? E vira lei. E nós estamos nessa parados, nós não questionamos, nós aceitamos tudo, porque somos cristãos e não podemos questionar. Podemos, a lei está do nosso lado. Se nós vemos muita coisa contrária e entramos em desespero, é porque nós não militamos. Eu, por exemplo, fui processada. Conselho de Psicologia, de novo, entrou com processo contra mim na área civil, para eu não falar da ideologia de gênero, da teoria aqui, para não questionar conselho, para não falar no nome de conselho. Semana retrasada, perdeu. Pediu 50 mil reais, mais R$1.000 toda vez que eu tocasse no nome CRP. Perdeu. E vai ter que pagar as custas do advogado e mais honorários. Custas da causa e mais honorários. Por quê? Porque o juiz disse, do mesmo jeito que eles me processaram dentro do conselho, porque achavam que eu não podia ter opinião, que eu também posso, que eles não gostaram da minha opinião, que eu também posso ter a opinião que eu quiser, porque a Constituição me garante, porque o Pacto de São José me garante, porque a Convenção Americana me garante. Então, nós é que achamos que não. Quando pega um juizeco assim, de
Não que todos são juizeco, mas tem uns que são juizeco mesmo. Desculpa aí, né? Gilmar Mendes, para mim, é um juizeco, né? Quando você pega um que é militante, ele milita na causa. Mas quando você pega gente séria, eles conseguem entender que a liberdade de opinião e de expressão é cláusula pétrea da Constituição, um direito teu. Você tem direito de questionar qualquer teoria. E foi isso que eu bati. Lutei, sofri, venci. Agora estou sendo processado por um outro. Agora é um professor lá da UFBA, do seminário CUS, que também quer que eu cale a boca, não quer que eu fale da teoria Queer. Por quê? Por que eles ficam em cima de mim o tempo inteiro? Porque eu estudo, porque eu pesquiso, porque eu sei que é mentira. E eu vou alertar a igreja o quanto eu quiser e puder. E eu não preciso mais usar a minha profissão para fazer isso. É eu mesma, Marisa Lobo, porque eles me promoveram tanto que só falar Marisa Lobo, pronto, todo mundo já conhece. Já sabe, não precisa dizer nada, não é, pastor? Mas aqui rapidinho, olhem para essa pessoa. A teoria Queer diz que o teu cérebro, a ideologia de gênero, toda teoria Queer, que o teu cérebro, o sexo é no teu cérebro, o gênero é no teu cérebro. O que importa é o que você pensa, o que você sente aqui. O resto é obsoleto. Aí eu pergunto, tá bom, sexo não tem importância, o corpo não tem importância, mas por que então querem mudar o corpo? Para se adaptar à mente. Então deixa o corpo como está. Assuma a sua identidade corporal, física. Qual é o problema? Se a mente é que manda, a mente que viaja, a mente que escolhe, a mente que não sei o quê, por que precisa mexer no corpo? Para adaptar o corpo à mente. A teoria de gênero, a ideologia de gênero, a teoria Queer, diz que você tem que olhar para uma pessoa e não identificar quem ela é. É um menino ou uma menina? Menino ou menina? Quem acha que não sabe? A maioria. Por quê? Porque pode ser uma menina masculinizada. Não pode? Mas não pode ser um menino efeminado? A ideia da teoria Queer é isso, é desconstruir tudo isso, esses papéis, roupa, tudo, entendeu? Não importa, é uma pessoa. Por isso, quando a gente fala pessoa, não é no sentido pejorativo. É um ser humano que o que ele é não importa. Se ele não quer dizer, ou se ele quer, não está definido, é indefinido. Então, a teoria Queer, a ideologia de gênero, ela diz isso, ser humano, que o ser humano é uma pessoa que, independente do que ela é, que você não tem que saber quem ela é, porque estão efeminando as meninas e os meninos e masculinizando as meninas. E realmente você não sabe mais se é menino ou se é menina, se você notar dentro da própria igreja. Dentro da própria igreja. Nós temos muito meninos efeminados e meninas masculinizadas. Significa que eu estou falando de homossexualidade? Não. Eu estou falando de gênero. Eu estou falando de aparência, tá, gente? De caracteres secundários. Então, tem muitos meninos que estão aderindo a essa moda. Então, eles usam aquelas camisetas compridas que parece vestido, com leg. Rapaz, vai botar roupa de homem. Porque isso não é roupa de homem, entendeu? Ah, mas é moda, é legal. Você está contribuindo com a teoria Queer. Tem tanta camiseta legal de homem, tanta roupa de homem bacana. Você pode usar as cores que você quiser. Para que ficar usando roupa de mulher? Vestido de mulher? Ah, mas os celtas, não, como é que fala? Aquele povo que usa saia? Escocês. Ah, todo mundo sabe, né? Os escoceses usam saia. Jesus usava saia. Em primeiro lugar, Jesus usava túnica, né? Mas os islâmicos usam saia. Vai reclamar com eles, que eles não são machos porque usam saia. Por que não vão? E o medão, né? Mas, enfim, os escoceses usam saia. Mas a saia dos escoceses é cultural e não tem nada a ver com gênero e nem com orientação sexual, certo? O fato deles usarem saia não quer dizer que estão quebrando ou efeminando homens. Eles são homens machos que usam saia. Pronto. Aqui, quando se quer colocar saia nos homens, estão efeminando os homens. Estão efeminando os meninos. Essa é a diferença. Então, a ideia é você olhar para uma pessoa e não identificar. A teoria Queer é a teoria da subversão da identidade. Não existe mais sexo, só gênero. Saiu na revista Galileu, essa pessoa na capa, que não era nem homem nem mulher, o gênero, né? Claro que sexualmente falando, a gente sabe se tem pênis é menino, se tem vagina é menina, né? Mas a ideia é esconde para não mostrar mesmo, para você ficar confuso se é homem ou se é mulher. E essa revista dizia assim:
tudo o que você sabe está errado. E te chamava a olhar na frente do espelho, olhar para você. Será que você é homem mesmo? Será que você é mulher mesmo? Ou você é uma construção cultural? Ensinava você a se questionar. E lá tinha a moda queer. Então, uma moda que homens e mulheres podiam usar. Aí você olha aqui, é uma menina ou um menino de sexo? Não importa, porque não existe mais sexo para a teoria de gênero. Então, isso aí é um homem ou uma mulher? Ou é um agênero, né? Que é as duas coisas ao mesmo tempo. Sexo de um, e reconhece, mas a aparência de outro. Outra revista, Gênero Fluido. Essa revista Veja estava falando de gênero fluido, agora presta atenção na identificação do gênero fluido. Alguém cuja identidade de gênero e apresentação não se limita a apenas uma categoria de gênero. Eu fico imaginando quantas categorias mais existem. Podem mudar de um para o outro, não sendo necessariamente entre um homem e a mulher. Isso estava na revista. Se não é entre um homem e a mulher, é entre o quê? Um homem e um bicho? Um homem e um ET? Se não é entre um homem e uma mulher, abarcando também outras identidades de gênero. Gênero, a revolução do gênero, novas identidades e comportamentos muda a cara dos jovens do século XXI. Essa promoção está em todos os lugares. E o que eu vejo assim? Eu não vejo nada de identidade que tenha a ver com a sexualidade. Eu vejo grupo de pessoas. Por exemplo, eu quando era jovenzinha, eu dava que dessa menina aqui, ó. Eu gostava de coturno, eu gostava de preto, eu gostava de casacão. Era uma tribo lá, um jeito de um grupo se portar. Aí tinha outro grupo que gostava de vestir aquelas roupinhas lá, desses mangá da vida. Aí o outro, não tem isso até hoje? São grupos. Precisa mexer na sexualidade, no gênero, na identidade da pessoa? Não. Isso não mexia com a sexualidade nem com a identidade. Eram maneiras de viver, de aparência somente, mas não mexia no físico. Era gostos diferentes. Eu entendo como isso. Eu não entendo como essa loucura de identidade de gênero. Família, a revista Go e várias famílias promovendo bastante a nova cara mundial, né, da família, álbum da família, quem anda na Go, vê revista, sempre tem. Há uma massificação da ideologia de gênero para alienar, uma doutrinação midiática, de tanto que você vê da hora que você acorda até a hora que você dorme. Falando, e você fica em dúvida. Será que está errado isso? Será que eu sou mesmo, então, um desses gêneros aí? Será que eu estou errado? Será que não existe só gênero binário? Será que existe mesmo isso tudo aí? E a igreja que é ignorante, que é burra? Não, gente. Isso é uma militância ativista social. Moda queer. A moda está assim agora, botando roupa, mulher, saia, vestido nos homens. Os desfiles de moda estão colocando roupas, saias, para mostrar a diversidade de gênero. Então tem gente que acha bonito. Dá licença de eu não achar? Mas tem gente que acha bonito. Dá licença deles acharem? Você entendeu? Como que a gente pode viver assim? E daí, se eles usam saia, eu não uso, vou ensinar o meu filho que homem não usa saia, vou ensinar minhas crianças na escola dominical, nas escolas, vou ensinar o que para mim é certo, o que para a sociedade é certo, o que para a história da humanidade é certo, o que pela lógica é certo. Eu não vou militar nessa causa, mas tem gente que milita nessa causa. Aí eu vou criar encrenca com essas pessoas? Não, mas eu vou enfrentar com o meu ponto de vista, sempre usando o lado técnico e científico, né? Com respeito. Acho que a base de tudo é respeito. Eu não concordo com você, mas eu te respeito. Me respeita também. Porque hoje em sala de aula, se um aluno ousar aí contra essa teoria queer, essa subversão da identidade sexual, de papéis, ousar e contra é retrógrado, proselitista, religioso. É só religioso. Então, é por causa da religião que eu sou heterossexual, é por causa da religião que eu tenho gênero mulher e sou mulher. Por causa da religião. Que religião poderosa é essa, né? Que religião poderosa, né? Que milhões e milhões de pessoas no mundo pensam como nós. Mas sempre o respeito. As pessoas têm o direito de pensar diferente disso que a gente está falando aqui. Quem disse que homem não pode usar saia? Pode.
O meu pai não usa saia, que eu mando ele botar calça. Os meus filhos não usam saia. Meus primos não usam saia. E ontem eu vi um menino na igreja com uma camisetona enorme, eu falei, rapaz, o que é isso aí? Ele é camiseta. Eu falei, tá muito comprida essa camiseta, tá parecendo uma saia. Ai, não, tia, é que eu comprei, a camiseta é grande. Eu falei, sei, conhece a camiseta aí, menino? Vai pôr uma camiseta de homem. Ele se matou da risada. Aí ele conversando comigo, falei, sabe, tia, vendo a sua palestra, eu não tinha percebido isso. Porque entende como moda, o que tem? Uma moda desconstruída, meio feminina, meio masculina, é legal. Simboliza o comportamento dos meninos e das meninas. Deixa eu passar. Não vou passar esse vídeo para a gente encerrar. Também não vou esse. Eu quero falar com vocês isso. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Afaste desse meio. Eu vou me afastar das pessoas, não é das pessoas. Se afaste dessa ideologia. Não acredite nisso para você. Mas não se afaste das pessoas. Porque as pessoas que ficam na confusão de identidade, elas não sabem quem são, nem quem querem ser. Porque quem tem identidade fixada, formada, é segura de si. Então, essas pessoas precisam de mais atenção, de mais carinho do que nós mesmos. A nossa identidade não muda com a moda, não é cultural, não é fluida, não é diversa, não é mutável. A ideologia de gênero veio pelas mãos do feminismo. O feminismo está desconstruindo a figura da mulher. O feminismo entrou na escola, então está há anos falando de igualdade de gênero, aí tudo bem quando se fala em diferenças de homens e mulheres, ensinando para os homens e para as mulheres que o fato de sermos diferentes não é autorização para sermos tratados com preconceito, e principalmente contra a mulher. Isso é muito bom. Mas o feminismo está desconstruindo a mulher. Aqui, no Rio Grande do Sul, as meninas lutando para usar shortinho, mas no estado que é frio, mas tudo bem. Vestida ou pelada, quero ser respeitada. Aí os meninos saem em defesa das mulheres. Como é que um homem defende uma mulher de abuso? Ele diz, rapaz, vem aqui mexer comigo para ver. Não era isso que a gente via antigamente? Os homens másculos defendendo as mulheres. Hoje não é mais assim. Um homem, para defender uma mulher, tem que se vestir como ela. Os meninos foram defender as mulheres e botaram saia, botaram shortinho. E é uma defesa. É a revolução. Né, de comportamentos, revolução sexual, revolução de gênero. Fazem isso? É legal? Eu não acho. Você também tem o direito de não achar. Você tem o direito de não querer que seu filho ache, que a tua filha ache. Enquanto seus filhos estiverem debaixo da tua cobertura espiritual e cobertura de casa mesmo, quem paga lá é você? Eu sempre pergunto ao meu filho, quem paga teu tênis? Quem paga tua camiseta? Quem paga teu celular? Quem paga o carro que você anda? Ah, sou eu? Eu mando sim. Eu mando sim. Meus filhos, minhas regras. Ah, não está contente? Porta da rua, serventia da casa. Você entende? Quando a gente começa a dizer quem realmente é o dono da casa, pai, mãe, meus filhos me amam, trato com amor, trato com carinho, mas houve época que queriam me ver pelas costas. E daí? Eu falei, hoje você me odeia, amanhã você vai me amar. Hoje eu sou exemplo para eles. E hoje eles fazem exatamente o que eu cansei de ensinar exaustivamente. Mas você acha que já não chegaram para mim? Eu te odeio, eu não gosto de você. E daí? Não gosta? Tá bom, vai para o quarto chorar lá. Depois a gente conversa. Nunca liguei. Ah, não gosta? Tá bom, não vou gostar de você então. Vem me pedir alguma coisa para ver. Mãe, deixa eu sair. Não. Mãe, compra essa coisa para mim. Não. Você não gosta de mim? O que vem me pedir coisa? Sempre foi assim, eu gosto sim, então tá bom. Mas não vou dar do mesmo jeito para aprender a ser bocuda. O que o feminismo está fazendo hoje com a sociedade?
afrontando pastores, afrontando liderança religiosa. Inclusive aqui teve uma estudante aí de psicologia que postou nos banners aí, que vinha aqui afrontar e não sei o quê, né? Eu falei, venha. Não vem. Por que não vem? Porque só gosta de causar, fazer encrenca. Mesmo porque aqui é um ambiente religioso. Estou no meu ambiente, estou na minha casa, é invasão. Tem lei para isso. Feminismo usa crianças em suas campanhas. De meu corpo, minhas regras. Tem criança, menininha que faz cartaz, escreve na barriga. Eu sou vadia, e daí? O que você tem a ver com isso? 3 anos, 4 anos. E o feminismo usa as crianças, exatamente como o Estado radical islâmico usa as crianças e as mulheres na frente da batalha para morrerem, porque são os covardes, entende? O feminismo é abortista. Feminista na igreja não dá, gente. É aborto, é droga, é ideologia de gênero, mas dá para ser para a mulher. Dá para sair do feminismo e defender a mulher de outra forma, não nesse feminismo, nesse formato que aí está. Feminismo não defende mais a mulher biológica. Feminista abortaram Jesus. Feminismo afronta tanto o cristianismo, que essa catedral lá da Argentina, na frente da catedral, fizeram o aborto de Jesus. Quem é essa criatura aqui, ó? Uma psicóloga. Eu faço meu gênero. Estamos indo para o fim, tá? Então, existe o gênero binário e não binário. Binário, não binário. Binário que se identifica com o sexo. Então, para a teoria de gênero, eu sou binário. E não binário, aquelas várias configurações ali de gênero. No Facebook, já temos mais de 50 termos para se referir ao gênero. Você clica lá para fazer uma página, lá tem trocentos gêneros já passou de 50. Exemplos de gêneros não binários que você pode ser, tá, gente? Isso aí é só alguns dos binários que você pode ser, tá bom? Você pode ser um agênero, aligênero, androgênero, bigênero, bacanibê, demiboy, demigirl, um feminibê, um gender fluido, genderqueer, neutrogênero, terceiro gênero, travesti NB, pangênero, poligênero, intergênero. Meu Deus, tem mais 100 ainda. Vai ensinar isso para criancinha. Vai ensinar para criança. Você acha que a criança tem capacidade de assimilar isso? Meninos e meninas são diferentes, queiram ou não. É biológica, é ciência. Meninos nascem meninos e meninas nascem meninas. Quando a Simone de Beauvoir diz ninguém nasce mulher, torna-se. Ela estava falando na época de ritual de passagem, e é verdade. A menininha, ela é menininha, não é mulher. Nasce uma menininha de sexo, é tua princesinha, teu bebezinho, é tua menininha, tua lindinha, não pode princesar as meninas, porque tem que desprincesar as meninas. Não podemos princesar as meninas, isso é o que o feminismo diz. Porque isso é preconceito, né? Mas podemos princesar as meninas trans, ou seja, os meninos que viram meninas, aí você tem que princesar. Mas as meninas que são meninas não podem princesar. Veja a loucura disso, o contraditório. Essa ideologia de gênero, para vários cientistas e institutos do mundo inteiro, está gerando um transtorno de identidade de gênero chamado disforia de gênero, contido lá em todos os compêndios de psiquiatria, no CID-10 vocês podem encontrar. O que é a disforia de gênero? É um conflito psíquico que se dá porque as crianças não sabem quem são. Se veem de um jeito e aprendem a ser diferentes para garantir a igualdade. Extremamente paradoxal. Vamos falar sobre ele? É a revista Escola falando sobre esse menino. Que é um menino, mas um gênero feminino, ou seja, um menino trans, uma menina trans, que é um menino de sexo, mas tem um gênero menina, certo? Por que usa todos esses estereótipos que o feminismo diz que é machista? Se está numa menina que é menina biológica e menina de gênero, é machista esse estereótipo. Agora, para colocar no menino trans, aí não é machista, aí é bacana e tem que pôr para feminilizar menos esse menino. Não tem alguma coisa errada? Não está confuso esse negócio? Mas é assim. O que ele tem? Disforia de gênero. A maior parte das crianças e jovens com disforia de gênero, se não é encorajada, simplesmente perde desconforto com a identidade em questão de poucos anos. Cerca de 82 não desenvolve para disforia de gênero.
O que acontece com esse transtorno de disforia de gênero? É um transtorno. A pessoa acha que pertence a outro sexo, ela não se gosta, ela não se aceita. Então, isso tem que ser tratado com o maior carinho, com o maior respeito, porque é uma disforia de gênero. Antes era dito como transtorno de identidade de gênero, hoje tem que dizer que é disforia. Mas é um problema. Está passando a novela lá com aquela Ivana, né? É um problema. Todo mundo tem esse direito de ser trans? Não. A pessoa que tem disforia de gênero, realmente ela se sente desconfortável. Ela não se gosta, ela não se aceita, ela acha que está no corpo errado mesmo. Isso é mental. Só que a ciência diz que cerca de 82%, se não encorajado, simplesmente perde esse desconforto. Só que hoje, com essa promoção dessa ideologia de gênero, nós estamos promovendo a disforia de gênero. E daí, para encerrar, vou colocar umas fotos para vocês. Transgênero e transexual são termos sinônimos. Alguns casos de transgênero. Mulher trans-tigre. O que é uma mulher trans-tigre? Essa pessoa ganhou muito dinheiro, ou ganharam muito dinheiro com ela, mas é um homem que tem gênero mulher, então era um trans-mulher. Mas, não contente em ser mulher, achava que era um tigre. E fez várias coisas no corpo para virar um tigre. Aí eu fico pensando, como essa pessoa deve ter sofrido? E não tinha ninguém para ajudar. Usaram muito essa pessoa, tanto que morreu sozinha, pobre, ou sozinho, pobre. Então, um homem com gênero mulher e não contente trans-tigre. E nós não falamos que a teoria diz que esses outros gêneros abarca não só gênero masculino e feminino, outras identidades? E daí eu falei de transespécie? É transespécie. Outro, mulher trans-tigre, trans-dragão, desculpa. Também é um homem que é trans-mulher, porque o gênero é mulher, não satisfeito, achava que era um dragão. Cortou a orelha, cortou o nariz para ficar parecido com um dragão. Se transformar num dragão. Aí diz que o gênero é dragão. E não é um distúrbio de imagem, tá, gente? E não é transtorno. É que a teoria diz que você pode ter o gênero que você quiser, inclusive, mesmo que não seja um gênero humano. O ápice, para mim, disso tudo. Não, primeiro essa. Mulher gato. Quem é essa? É uma mulher mesmo, de sexo, mulher de gênero. Só que ela acha que é gato. O que eu estou dizendo? Essa loucura dessa diversidade de gênero colocado de forma irresponsável como moda, nega que tem transtorno no meio e que isso pode gerar muita confusão e a pessoa pode sofrer. Só que eu vi a matéria e dizia assim, se ela, a psicóloga dela, se ela acha que é gato, se ela quer ser gato, deixa ela ser gato. Você entende? Mas se chegasse para mim, eu ia dizer, querida, você não é um gato. E ajudar essa pessoa a aceitar que ela não é um gato. Simples assim. Isso é discriminar? Não, isso é trazer a razão. É como uma pessoa, vou usar um exemplo aqui, ela tem 30 quilos, tem anorexia, ela se olha no espelho e se vê com 300, ela tem o quê? Distúrbio de imagem, não é? E uma pessoa que se olha no espelho, se vê um dragão, se olha no espelho, se vê um gato, se olha no espelho, se vê um tigre. Eu me olho no espelho e me vejo rica. Eu vou sair por aí e vou comprar horrores. E ninguém vai poder me prender. Porque se é assim, eu me vejo rica. Eu sou rica. E não adianta ninguém dizer, você não é rica, pare de comprar. Se eu achar que eu sou rica, você entende a loucura que é isso? A disforia de gênero é uma coisa séria. Não poderia ser tratada de forma tão vulgar como está sendo tratada, inclusive pela mídia. Esse é o ápice, eu acho. Esse menino, ele é um extraterrestre, sem gênero. Ele vivia dizendo, na reportagem eu vi, eu não sou desse mundo. Eu não sou desse mundo. Falei, meu Deus, por que eu não achei essa pessoa? Eu ia dizer, querido, nós não somos. Não é? Ia resolver o problema da pessoa. Acontece que deve ter achado alguém adepto a esse negócio de extraterrestre, falou, realmente você não é, você é um ET. E aí ele gastou 148 mil euros para transformar a vidinha dele num ET. E daí o que você tem a ver com isso? Nada, né? Hilary Jolie Pitt é um transgênero, uma menina transgênero, que se diz transgênero, não aceita o seu corpo, a mãe e o pai aceitaram, e hoje ela está com 11, 12 anos,
É uma menina, filha do Brad Pitt, e a mãe já pediu na justiça e vai fazer bloqueio hormonal e começar a ressignificação corporal. Então vai bloquear o hormônio feminino para não entrar na puberdade e vai tomar o hormônio masculino para transformar os caracteres secundários de homens. Como que a pessoa consegue? Você não entende. Meu Deus, como que fica igualzinho um homem? Igualzinho uma mulher? Porque toma hormônio. E o hormônio é responsável pelos caracteres secundários, que é barba, pelos, voz. Por isso que a pessoa fica parecida com o homem, o resto não. Homem ou mulher? Homem ou mulher? Homem ou mulher? Mulher. Este homem, com aparência de homem, com todo esse estereótipo machista, vamos falar? Machista, porque é isso que as feministas falam, mas quando elas querem se apropriar de um corpo masculino, ficam tudo machista, então? Porque todo estereótipo que as feministas dizem que são machistas e que querem destruir, no transgênero homem, elas reforçam os estereótipos que elas mesmas condenam. É uma confusão sem tamanho. Agora, a maior confusão é a história dela. Bucky Angel, sexo, mulher, gênero mulher, presta atenção na loira, e transava com mulher. Então, tinha orientação sexual, era lésbica, homossexual, certo? Aí mudou o gênero para homem, então continuou com o sexo feminino, mas aparência, caracteres secundários, bem machista, estereotipado, masculino. Aí começou a transar com homem. Aí, para a teoria, é um casal gay. Para nós, é um casal hétero. É um homem e uma mulher com aparência de homem. Tanta mulher que tem aparência de homem. E é mulher, né? Mas, enfim, para a teoria, seria um casal gay, tá bom, gente? E não um casal hétero. A Tami Miranda também, sempre foi uma menina, agora fez ressignificação, já fez mastectomia, toma hormônios, então está com aparência bem masculina. E a Tami, ela transa com mulher. Então, é um casal heterossexual hoje. Antes era um casal lésbico. Porque era duas mulheres, ela tinha gênero mulher, aí gostava de mulher, então era um casal lésbico, vamos falar assim, né? Agora que tem gênero homem e gosta de mulher, para a teoria é um casal heterossexual. Diferente do Bucky Angel, que é mulher, gênero homem e transa com homem, então um casal gay. Ó a confusão, vai vendo. Menino que virou menina, presta atenção. Menina que virou menino, se encontraram, se apaixonaram e se casaram. É um casal heterossexual para a teoria de gênero. Mas para nós também é. Porque mesmo que esteja com gênero trocado, é um homem e uma mulher. Olha a confusão. Não é? Então, para a teoria de gênero, é um casal heterossexual. Mas para nós também. Só que eles estão com gênero trocado. Primeiro homem grávido. Essa notícia, primeiro homem grávido. Eu falei, meu Deus, fizeram um útero, porque eu sempre digo que vão fazer isso, um útero e colocar na barriga de um homem. Olha, não é? Primeiro homem grávido, então é isso. Aí eu comecei a pensar, mas por onde vai sair? Eu falei, não vai fazer cesárea. Mas se sair antes, por onde sai? Quando eu falei por onde sai, que eu levei um susto, aí eu falei, gente, mas não é um homem. Será que é um homem? E era um homem. Para a teoria de gênero é um homem, porque é um gênero homem. Mas na realidade é biologia feminina, então uma mulher. Só que a mídia é tão desonesta, o movimento é tão desonesto que eles falam, primeiro homem grávido. Não, é uma mulher com estereótipo masculino que engravidou. É uma mulher trans, ou melhor, confundi agora. Um homem trans. Um homem trans. Mas não é uma mulher. Não é um homem que está engravidando. É uma mulher que está engravidando. Mas o gênero é trans. Homem amamentando? É uma mulher amamentando. Só que não é para você dizer que é um homem amamentando.
que é uma mulher amamentando, para você dizer que é um homem amamentando. Eu posso respeitar as pessoas. Eu não posso mentir para as pessoas. É esse o ponto. Eu quero ser respeitada pela minha verdade. Eu quero te respeitar pela sua verdade. Mas não com essa loucura ter que mentir. Colapso cultural. Maior perseguição religiosa por causa da ideologia de gênero. O que está acontecendo? Estados Unidos, concurso Jesus o Gostosão gay. Por que eles não fazem concurso de Maomé gay? Não vão fazer. É com Jesus, é o cristianismo que quer desconstruir. Aí quando a gente fica indignado, daí nós somos preconceituosos. Outra, Canadá. Pai, entre aspas, transgênero, então uma mulher, né? Transgênero, não quer que seu bebê seja identificado pelo sexo e gênero. Então esse canadense entrou na justiça porque eu não quero que meu filho seja identificado como menino ou menina. Quero que seja como sexo indefinido. Aí o que ele conseguiu? Uma lei no Canadá. Um caso se transformou numa lei. Então, todos os bebês não poderão mais ser identificados pelo sexo e gênero. Por causa de um caso. Porque ninguém enfrentou. Todo mundo aceitou. Acho justo, por causa de uma pessoa, de um grupo, toda a maioria ter que viver dessa forma? Não. Por que o meu filho, que é um menino, não pode ser chamado mais de menino? Porque um pai se ofende e não quer que seu filho seja identificado. O que aconteceu no Brasil? Também já existem vários casos pedindo para não ser identificado. O máximo que eu estou vendo dessa loucura, dessa ideologia, é isso aqui, ó. No Reino Unido, mães não podem ser chamadas de mãe para não ofender transgênero. A Associação Médica recomenda evitar chamar grávidas de mãe para respeitar os transgêneros. Por quê? Porque o homem também é mãe, que é o homem de gênero. Então, a mulher está cada vez mais perdendo seu papel. A mulher que engravida, passa 9 meses carregando um bebê dentro da barriga, não chama mais de mãe, não pode, porque um transgênero vai se ofender. Porque, na verdade, ele tem gênero homem e ele é mãe também. Então, ele é mãe não, ele é pai. E ele gera. Então, não pode dizer que só mãe amamenta. Que um homem também amamenta. O homem qual? De gênero. Vocês entendem a loucura? Outra, no Japão. Onde vai essa loucura da diversidade de gênero, diversidade sexual? Boneco substitui mulheres. Toda forma de amor vale a pena? Saiu até no Fantástico. Homens que estão se casando com boneca. E não importa se ele gosta do gênero boneca, se ele gosta do sexo com boneca, ele que vai fazer, seja feliz. Se você discutir com uma pessoa, eles vão discutir em sala de aula e dizer, ela disse que não pode. Pode, você pode fazer o que quiser, queridão. Você não pode só me obrigar a aceitar. Você só não pode me obrigar a querer. Isso não é parafilia. Outra coisa que está acontecendo nas universidades, olha aqui, ato com nudez surpreende alunos. Grupo de 11 pessoas, que é como se identificam, se despiu-se no campus em Uberlândia, universidade que diz respeitar a autonomia didático-pedagógica. Então o professor diz, arranca a roupa, todo mundo arrancou, mas é para respeitar a autonomia pedagógica. Outra, censura. Canadá pede censura de pregações evangélicas que falem sobre homossexualidade. Você entende o que está acontecendo? E no Brasil já tem projeto de lei para proibir que se fale o que eu estou falando aqui. Na Inglaterra, o Estado, através de direitos humanos, condena bebê de 10 meses à morte. Lembra desse bebê? Esse bebê, os pais lutando na justiça para que o filho vivesse. E os pais não tiveram o direito de salvar a criança. Por quê? Porque a criança lá é propriedade do Estado. Aqui não é propriedade do Estado. Aqui a lei diz que cabe aos pais educação moral e religiosa dos seus filhos. Os filhos pertencem aos pais, não pertencem ao Estado. Por mais que digam isso, é mentira. A lei não é essa. Quando há um processo, a gente ganha. Por quê? Porque é mentira. Outro. Gilmar Mendes quer proibir igrejas de lançar candidatos. Ele quer proibir, por quê? Porque a igreja tem força política. Porque esses grupos fazem política, transformam a sociedade, ordenamento jurídico,
E quem se contrapõe sempre à igreja? Qual? Católica evangélica. Então eles sabem da força, então eles querem canetear no STF. O que a mídia e profissionais honestos escondem? Isso é importante você saber. O que a mídia esconde? Pesquisas mostraram que a taxa de suicídio aumenta 20 vezes entre pessoas que fazem cirurgia para mudança de sexo ou uso hormônio do sexo oposto. O suicídio é 20 vezes maior em pessoas que fizeram cirurgias trans. Então não é esse mar de rosa, não. Nos Estados Unidos, pesquisa afirma que a imposição social pode levar adolescentes a se identificar como trans. Então, é uma disforia situacional, cultural e não verdadeira. Outra, aumentou um alerta mundial de várias sociedades. Aumentou em 1000% os casos de crianças diagnosticadas com disforia de gênero em consequência da promoção da diversidade de gênero na escola. Outro que ninguém conta, o Instituto da Noruega de Gênero perdeu apoio financeiro após sociólogo provar que a ideologia de gênero é uma farsa. Perderam nada mais nada menos que 158 milhões de euros em campanhas para fazer caminhar a agenda de gênero. Lá está mudando totalmente, a mulherada está voltando para casa, sendo mulher, engravidando, porque simplesmente acabou isso. Porque eles não aceitam mais. Enquanto isso, aqui no Brasil, projeto de lei de Jean Willis e Erika Cocai autoriza cirurgias de mudança de sexo até para crianças e pelo SUS. Cirurgias de mudança de sexo e outros procedimentos, tratamentos hormonais, a fim de adequar o corpo e tal, sem autorização dos pais. E quem é que vai levar essas crianças para o Ministério Público? O professor. Vocês entendem a loucura? Esse professor, lá no Congresso Nacional, é um professor que ele gritou lá no Congresso Nacional que ele vai começar uma campanha para desconstruir Deus, que Deus não é Deus, que Deus a Ruá, que Deus é isso e aquilo, que não existe, não sei o quê, que ele vai destruir isso no Congresso Nacional, numa comissão. Outra grave que hoje eu vi, mas que ninguém quer que vocês saibam. Por causa dessa novela, começou-se a buscar o entendimento do transgênero. Busca por identidade. E a matéria toda diz que cresce o número de mulheres e homens que fizeram a destransição. Sabe o que significa? Eu li a reportagem inteira hoje antes de vir para cá. Destransição, nome novo para mim. É ex-transgênero, tá, gente? Para nós. Pessoas que fizeram a transformação, a ressignificação corporal, e se arrependeram e voltaram. Então, cresce o número. Aí mostraram o número de várias pessoas. Aqui deve ter uns 5 casos de meninas que usaram hormônios para se tornar meninos, no meio do caminho entenderam que a coisa é grave e que a disforia, os hormônios causam câncer, que não é garantia de felicidade, resolveram mudar. Vai a igreja falar. Vai alguém falar que tem mudança? Não pode falar que tem mudança. Eu estou falando de gênero, não de orientação sexual. Na matéria também dizia que a orientação sexual deles continuava a mesma ou mudava. Isso não estava falando de orientação, falando de identidade de gênero. E se você fala alguma coisa, você é homofóbica, lesbofóbica, bifóbica, transfóbica. E aí estão meus livros, meus materiais estão lá para vocês. Eu sei que o assunto é complexo, corri o mais que eu pude, dura mais ou menos 8 horas, tudo isso que eu falei para vocês, mas para poder trazer esse alerta para a igreja. Vocês têm o direito de questionar e o direito de simbolizar o teu filho, a tua filha e modelar o comportamento das suas crianças, porque a nossa identidade é de Cristo. Amém? Obrigada, pastor.